Olá, meu caro investidor, você que está aqui comigo agora, você já parou para pensar se você deveria investir em títulos públicos ou privados? Ou se em algum momento na sua vida como investidor você teve que fazer essa decisão? Hoje nesse vídeo nós falaremos sobre isso. Quais são as vantagens de ambos, por que as pessoas investem neles e por que você deveria abrir seus olhos para essa questão. Talvez você já tenha tido experiência com títulos públicos ou privados, mas estamos aqui para explicar e talvez trazer algo que você não sabia anteriormente. Meu nome é Vitor e hoje falaremos sobre títulos públicos contra títulos privados. Então, gente, vamos começar falando sobre essa questão de títulos públicos contra títulos privados. O que é melhor, como funciona, entendeu? E por que eu deveria investir em algum deles. Vamos falar um pouco da questão dos títulos públicos. Só reforçando, eu já falei sobre o vídeo que nós fizemos anteriormente, que fala mais sobre a questão detalhada dos títulos públicos. Nesse vídeo aqui eu vou falar bem de forma resumida, mas se você quiser mais detalhes em relação a isso, eu recomendo que você veja na descrição o vídeo que nós fizemos sobre isso. Vamos lá, os títulos públicos eles funcionam da seguinte forma, de forma resumida. Você pega o seu dinheiro, empresta para o governo e o governo devolve o seu dinheiro no decorrer do tempo com algumas diferenças. Vamos dar alguns exemplos de alguns títulos públicos e eu vou explicar para eles como eles funcionam e por que eles são diferentes um do outro. Tesouro prefixado. Ele oferece uma taxa de rendimento no momento da aplicação independente dos fatores externos. Então, o valor é prefixado, o rendimento é prefixado e outros juros não afetam esse tipo de tesouro. Por que você pegaria esse tipo de investimento? Talvez não seja tão rentável os outros que eu irei falar agora. Talvez a inflação esteja muito baixa comparado ao que ele tem a oferecer aqui, ou então a taxa Selic não está aumentando de forma decorrente. O fato dele ser prefixado determina que você vai ganhar o valor que é aplicado e prometido no momento da aplicação, que talvez não é tão certo como os outros que eu vou falar agora. Tesouro Selic, a rentabilidade é pós-fixada atrelada à taxa básica de juros da economia. A Selic ela é atraente quando tem taxas elevadas. Quanto maior os juros, mais atraente ela se torna para você. E esse é o chamativo dela. Diferente do outro que a gente falou anteriormente, que a taxa é determinada e não é afetada externamente, essa aqui ela é. Então, se você tem uma baixa na taxa de juros, o lucro que você vai ter, eventualmente, também vai ter uma baixa. E é esse que ele traz como o as das questões. Esse é o atraente desse tipo de investimento. E o nosso terceiro que nós temos aqui como explicar, que é o Tesouro IPCA. A rentabilidade está ligada à inflação, oferecendo proteção contra a desvalorização do dinheiro. Esse aqui é bem simples, tá, gente? É uma questão de você investir e esse tipo de investimento vai proteger o seu dinheiro contra a inflação. Tá? Então, o objetivo aqui seria evitar a desvalorização do dinheiro e tendo uma pequena rentabilidade ainda por cima. O atraente dele é se a inflação estiver muito alta, ele garante uma segurança diante dos acontecimentos que nós temos agora. Eu gosto de reforçar também uma questão bem importante. Qualquer tipo de investimento que você for fazer, você tem que olhar e prestar atenção na estratégia que você vai seguir. Vou te dar um exemplo bem simples aqui, tá? Vamos dizer que você vai fazer esse investimento do prefixado de 30 anos e o rendimento prometido é em torno de 10% ao ano. O que você vai acontecer é que se o juros estiver 15% ao ano e você quiser sair desse prefixado, você vai ter que vender ele mais barato do que ele realmente é. Por causa que nesse momento os juros está 15%. Então, quem vai querer comprar um investimento de 10%, sabendo que tem um de 15% no mercado? Então, automaticamente você perde uma parte do seu dinheiro se você precisa sair de imediato dessa questão. Lembrando que 30 anos é muito tempo e às vezes se torna necessário fazer esse tipo de coisa, dependendo da vida de cada um. Isso é um exemplo de investimento que você pode acabar fazendo e uma consequência disso. Então, por isso que eu gosto de reforçar. É bom se você ter uma ideia na estratégia de investimento que você vai fazer, como também prestar atenção nesse tipo de investimento. Tomar cuidado nessas questões, nessas regrinhas que existem, até mesmo na questão do mercado e como ele atua por cima. Esses três tipos de investimentos nós te mostramos para eles, cada um tem suas vantagens, mas o que é bom para você de fato, você mesmo tem que definir. Cada um tem uma ideia de quão rápido quer receber dinheiro, como também quão rápido está disposto a oferecer o dinheiro para gerar os lucros, entendeu? Bem, agora que eu já expliquei de forma resumida os títulos públicos e como eles funcionam, a gente vai falar agora de forma resumida as vantagens e as desvantagens que você pode ter para fazer esse tipo de investimento. Bem, vamos lá começando com a vantagem dos títulos públicos. Ele é acessível. Você pode começar esse tipo de investimento, se você quiser, até com R$30, entendeu? Dependendo do tipo de investimento que você quer fazer nessa área de títulos públicos. Só que o ponto aqui é que começar esse tipo de investimento é barato. E pelo fato de ser barato, ele se torna um pouco acessível para as pessoas começarem a entrar. A segurança, outra coisa que também é bem importante. Como você está emprestando dinheiro para o governo e o governo está devolvendo para você, é um tipo de investimento
muito seguro, entendeu? O governo não vai dar calote em ninguém, gente. Ele paga as contas, ele faz o dinheiro e ele vai pagar todo mundo, independente da situação. Então, por isso é de forma bem segura. O risco é baixíssimo. Outra vantagem, o risco de não reaver recursos, baixíssimo. Reforçando essa questão do governo, tudo está de segurança em relacionado a isso. Agora vamos para desvantagens. Pelo fato dos títulos públicos ser coisa do governo, entendeu? Ele está sujeito a políticas e a mudanças. Então, se houver alguma mudança de política ou ajuste em torno das taxas, dos juros, o seu investimento pode ser prejudicado ou até mesmo melhorar. Pode, tipo assim, se você já dentro do investimento e o juro subir e ele for atrelado aos juros, melhorou, ficou melhor. Mais dinheiro, muito bom, pode ser considerado os dois. E por último, a última desvantagem é a interferência política. Infelizmente, nós não controlamos o que o país quer fazer do próprio país, mas nós acreditamos que nossos políticos querem o melhor para nós, né? Pelo menos eu imagino que seja isso que queremos acreditar. Bem, agora que nós terminamos de falar sobre títulos públicos, vamos falar da questão do privados, tá? Vamos começar explicando para vocês como é que funciona. Da mesma forma que você empresta dinheiro para o governo, os títulos privados você vai emprestar dinheiro para as empresas do setor privado, que seria em torno de bancos, seguradoras, entre outras coisas. Você empresta esse dinheiro e, baseado nisso, eles vão devolver para você esse dinheiro com juros ou então da forma que é calculada a questão do retorno. E o importante é o seguinte, por estar no setor privado, mesmo que uma empresa esteja como sócio majoritário, o governo, ele ainda é considerado título privado, por estar no setor privado. Então, os títulos privados mais famosos que nós temos no mercado normalmente são títulos emitidos por bancos, grandes bancos como Santander, entre outros. E sua rentabilidade, ela segue uma coisa chamada taxa DI. O que você tem que entender de forma resumida é que a taxa DI, ela segue muito proximamente à taxa Selic. Então, quando você vai fazer a compra de algum título privado, você vê, por exemplo, rendimento 90%, 100%, 110%. Esse valor que você está vendo é a questão do rendimento da taxa DI, que é aproximada à taxa Selic. Bem, agora que eu expliquei para vocês mais ou menos alguns exemplos de títulos privados, nós vamos falar alguns tipos de investimentos que você pode fazer no setor privado em títulos. Vamos começar pelo CDB. Para quem não sabe, o CDB é o Certificado de Depósito Bancário. Esse tipo de investimento ele é bem famoso, tá? Muita gente começa pelo CDB. Este investimento funciona como se fosse o tesouro direto. Em vez do captador ser o governo, o investidor empresta seu dinheiro para os bancos, que utiliza esse recurso nas operações de produtos e serviços. Quanto maior o risco de investimento, mais tem de ser a rentabilidade de aplicação. Eles existem como diversos prazos de investimento, liquidez e retorno final. Então, só reforçando, em vez de você emprestar dinheiro para o governo, você empresta para o banco. Quando for fazer esse tipo de empréstimo para o banco, vai ter a rentabilidade, a liquidez, como também o risco que você pode correr, explicado tudo certinho. Vamos para o próximo, LCI e LCA. As letras de crédito imobiliário LCI e do agronegócio LCA contribuem títulos securitizados, isto é, são promessas de pagamentos com objetivos de financiar atividades no mercado imobiliário e o setor agropecuário. Então, isso é um outro investimento onde você vai emprestar seu dinheiro e esse dinheiro será utilizado no setor agropecuário e imobiliário em forma de pagamento, entendeu? Pode ser que a rentabilidade não seja tão certa como o CDB ou outros investimentos, mas o foco do setor imobiliário que está aqui pode ser atrativo de muitas pessoas, até mesmo a questão de ter esse tipo de investimentos, receber aluguéis de lugares ao decorrer do tempo e acabar tendo esse tipo de coisa. Vamos para o próximo, debentures. Os debentures, como algumas pessoas já ouviram falar, debentures é quando uma empresa não quer vender ações e também não quer pegar dívida com o banco para pegar uma quantidade de dinheiro. Então, o que ela faz? Ela oferece para pessoas emprestarem dinheiro para ela, oferecendo uma rentabilidade, entendeu, ao decorrer do tempo. É assim que funciona de forma resumida. Esse tipo de aporte que as empresas fazem são recorrentes, até mesmo se for para algum tipo de expansão, ou então uma aquisição que pode acontecer. E representar uma maneira de tomar empréstimo sem necessariamente pegar emprestado dos bancos e acabar entrando na questão dos juros altos. Bem, agora vamos falar de algumas vantagens que os títulos privados têm. Títulos privados, eles têm uma coisa chamada FGC. O FGC é um fundo que garante, caso algum banco quebre, um dinheiro máximo que você pode retirar, entendeu? Então vamos ver que você faz investimento e o banco quebrou. Não, falou assim, não vão pagar mais ninguém, é isso aí. O FGC entra em ação e você pode retirar até, no máximo, R$250 mil se você tiver investido nesse valor. A mais que isso, acaba sendo mais complicado. Vamos falar
da facilidade também. O fato de ser setor privado acaba se tornando um pouco mais fácil e menos burocrático para investir. Eu acho que não é à toa que você vê muita propaganda falar invista nisso. Só criar uma conta e fazer e é isso aí, entendeu? Sem muita preocupação. É um setor bem simples e fácil de investir e qualquer pessoa pode começar a investir quando quiser. O CDB, você nem precisa fazer uma conta numa corretora. Você pode colocar só a conta do banco mesmo para começar a investir. Flexibilidade. Criar estratégia curto, médio e longo prazo. Como eles têm vários tipos de planos de investimentos, eles têm vários tipos de estratégias de investimento. Então você pode criar uma estratégia para curto, médio e longo prazo. O que isso quer dizer seria fazer investimentos que têm data de validade de curto, data de validade de médio e data de validade de longo prazo. E aí você não fica preso, entendeu? A um problema que pode acontecer de você precisar retirar o dinheiro, mas se você retirar o dinheiro, você vai perder parte dele e isso é um problema para você. Vamos apresentar uma desvantagem. A desvantagem aqui no setor privado, ela é bem simples. Pelo fato de ser setor privado, uma empresa ela não tem tanto dinheiro caso aconteça um problema como o governo tem. O governo nunca vai quebrar, mas uma empresa pode quebrar. Então, se acontecer tiver algum problema e ela não tiver tanto dinheiro assim para pagar, o que acontece é que ela quebra e pode falir. E esse aqui é o risco que nós temos com o setor privado. Não é incomum, entendeu? Uma empresa fazer um debenture e aí acabar não conseguindo fazer a expansão que quer ou as coisas saírem do controle, a expansão acaba tendo um peso, uma rentabilidade menor que é esperada da empresa e ela não conseguir pagar esse dinheiro ou entrar em falência. Lembrando, isso aí pode acontecer, mas não quer dizer que vai acontecer. Isso aí são casos extremos, tá? Isso é uma coisa a levar em consideração. Bem, agora o grande caso da questão. Qual que é melhor e qual que eu deveria investir? O que eu deveria procurar? O que vale mais a pena? Títulos públicos ou privados? Então, como toda boa pessoa que eu sou, eu vou responder as perguntas de forma bem simples. Não tem um vencedor aqui, tá, gente? Isso depende do que você quer. Como todo investimento, você tem que analisar e ver se vale a pena ou não você investir no que você quer. Nesse caso aqui também é a mesma coisa. Você tem que entender que são renda fixas e são considerados investimentos de baixo risco e são investimentos a longo prazo. Como eu mostrei aqui, os títulos públicos têm algumas vantagens e os títulos privados também têm outras vantagens. O ponto que você tem que pegar é que você tem que colocar essas vantagens lado a lado, ver quanto tempo você pode manter esse dinheiro. Assim, mas esse dinheiro da minha mão pode ser rápido, talvez eu precise, entendeu? Não sei o quê. E depois, baseado nisso que você tem, entendeu? A colocar na mesa, você tem que tomar uma decisão. Talvez eu quero investir em títulos públicos, talvez eu quero investir em títulos privados. Eu vou investir no CDB porque eu posso sacar a qualquer momento, entendeu? Minha segurança é isso. É isso que você tem que levar em consideração. Os dois são tipos de investimentos que você pode fazer. Os dois são interessantes, dependendo da situação. A questão que você tem que levar em consideração é se vale a pena ou não para você, nesse momento, fazer esses investimentos. Eu também quero reforçar, acabando a gente não falando dessa questão só de títulos públicos e privados, mas existe também outros tipos de investimentos que você pode fazer, que a gente vai falar futuramente em outra ocasião. Se você gostou do vídeo, não esquece de compartilhar, deixar um like e comenta aí na gente qual que é o tipo de títulos que você preferir investir e o que você gostaria de ouvir no próximo vídeo que nós vamos oferecer. Eu vejo vocês na próxima semana.